Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, o seu jornal da noite de luta contra o monopólio da imprensa capitalista, de defesa das reivindicações dos trabalhadores e dos direitos democráticos de todo o povo brasileiro. Nosso programa que, como todas as nossas redes sociais, tem sido duramente golpeadas e perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que mandou caçar as redes sociais com cerca de 300 mil membros inscritos, apoiadores, etc., das redes sociais do PCO, do Partido da Causa Operária, dos amigos do PCO, numa atitude como não se via desde que nunca se viu, né? Porque na época da ditadura militar, dirão muitos, não existia a internet para ser caçada, mas nem a imprensa escrita, falada, televisada, né, foi golpeada dessa maneira. Né? Foi quando houve um fechamento do Congresso Nacional, por exemplo, foram golpeados, paralisados o conjunto das atividades partidárias pela ditadura militar. Aqui nós temos a cassação, a perseguição política, né, a tentativa de calar um partido operário, revolucionário, que não recebe verbas públicas, não recebe fundo partidário desde 2017, e quando recebia era uma miséria, né, e que recebe, que tem o apoio de muita gente, de muitos trabalhadores, de muita gente que divulga as nossas ideias, que compartilha, que debate, que discute. Né? Então, seja bem-vindo você que está nos acompanhando. A gente pede a você que compartilhe, né, a nossa programação, o resumo do dia. Chame o pessoal aí para assistir. Né? Cometa um ato de rebeldia. Né? Venha participar conosco, venha assistir aí o resumo do dia e a Causa Operária TV. Rebele-se, né, contra a imprensa golpista, contra a imprensa que repete, né, de maneira uníssona tudo aquilo que a burguesia, que o imperialismo quer que você acredite, né, quer que você caia nesse golpe. Então, nós vamos aqui, aos poucos, recolhendo aí o apoio de muita gente, né, que vai se juntando a nós, divulgando, lutando, como muita gente, por exemplo, que está conosco na Causa Operária TV Livre, né, o canal Reserva, nesse momento no YouTube, e muita gente que já está conosco também no Rumble. Né? Então, eu chamo você a entrar aí num desses dois links e assistir aí a nossa programação e a compartilhá-la. Né? Você pode ir mandando aí as suas mensagens. Eu mando um salve aí para o pessoal, para algumas pessoas que já estão conosco. Né? Tem aumentado muito a circulação dos nossos programas, né, após o horário também de exibição, porque o pessoal vai compartilhando, vai divulgando. Então, chame o pessoal para assistir, compartilhe nos grupos do Telegram, do Twitter, WhatsApp, Facebook, etc., etc., né, como você puder. Um salve aí para o Sou Eu, para o companheiro Alfeu Egrest, mandando um salve, o Lino Alves, a Angelina Dias, companheira Flávia Mello, também seja bem-vindo, o Bruno Espírito Santo, o Marcel Santos e o companheiro Felipe Ronzendo, assim como João Bosco Pacheco, chegando por aqui, participando conosco, e muita gente assistindo já, também já gente, pessoal chegando junto pelo Rumble. Você pode mandar a sua mensagem. No Rumble você já pode até mandar superchat. Né? Nos informaram ontem que está liberado aí. Então você pode mandar aí a sua contribuição, que é fundamental para a gente. E seja no Rumble, seja no YouTube, e por onde mais você estiver assistindo o nosso programa, você pode contribuir também mandando o seu Pix, está aí na tela, o pix@dco.org.br. Né? Você usa aí esse e-mail para mandar a contribuição no valor que você puder, né, a manter essa imprensa independente, combativa, revolucionária, guerrilheira, né, lutadora contra o bloqueio, o monopólio da imprensa capitalista, né, e a ditadura do STF, dos que querem calar a voz, não só do PCO, querem calar a voz do povo brasileiro que luta, que sofre, né, e a gente sabe que o PCO é apenas o primeiro alvo. Bom, um salve aí para a companheira Clara Cave,
participando aqui conosco e dizendo que está mandando aí, compartilhando e enviando para todos os contatos. Faça como a companheira Clara, né? Dê essa força aí, compartilhe aí com a gente, ajude a divulgar. Nós hoje estamos transmitindo o programa, mais uma vez aqui, e vamos ficar aqui nos próximos dias, diretamente de Brasília, né, para onde nós estamos fazendo, junto com companheiros, a campanha de denúncia, né, da política criminosa do STF, né, denunciando aí, chamando a lutar, né, não à censura, abaixo a ditadura do STF. Né? Hoje nós estivemos panfletando no Congresso Nacional, também no Supremo Tribunal Federal, no Senado Federal, porque não vão calar, né, a voz do PCO, a voz daqueles que defendem os direitos democráticos do povo, e esse número vai crescer cada vez mais. Né? Nós estivemos lá no Congresso também, junto com companheiros do PT, né? Estivemos conversando com companheiros, setores de diversos partidos, né? Para se procurar levantar aí, denunciar a situação, né? E levantar aí um protesto, né? Que nós esperamos que cresça aí nos próximos dias contra essa atitude ditatorial que nos atinge, né? Mas nós não somos o único e nem o principal alvo. Né? Nós temos claro que o alvo é outro. Bom, no programa de hoje, vamos falar desse tema, né, da continuidade da campanha, da mobilização, né? Mas vamos tratar também, vamos dar destaque. Vocês viram aí no programa, quem teve acesso aí ao card, ao cartão de anúncio, né, a thumb aqui do nosso programa, viu aí o tema: Fiesp apoiará Lula, o STF impedirá o golpe, e o Brasil é uma democracia. Né? Tudo isso aí é verdade. Né? A mentira é só o Pinóquio no card do programa. Oi! E a gente está aí, nós vamos... o país, Alice no País das Maravilhas, alguém comentou aqui numa mensagem, numa postagem, né, diante desse título, dessa chamada para o programa, mas nós vamos falar aqui no programa das ilusões, né, que estão expressas hoje na imprensa golpistas, que divulga aí essas de maneira direta ou subliminarmente, essas mensagens, né, e até, infelizmente, em setores, né, da imprensa da esquerda, que se considera e que tem um caráter progressista, repetindo, né, como se a gente estivesse aqui numa situação de normalidade, de democracia, né, e que um amplo setor da burguesia estivesse se convencendo de que o melhor para o país é Lula, né, e que Bolsonaro, né, o golpe de Estado, vai ser detido, né, pelos setores que, em todas as outras etapas do golpe, estiveram à frente do golpe de Estado. Então, nós vamos falar desse tema e vamos destacar também, na nossa pauta, as chuvas, deixando aí mais de 56 mil desabrigados em Alagoas, o TikTok e o Twitter, o Twitter e o YouTube, né, questionando a ordem ditatorial de Moraes para bloquear o PCO nas redes sociais, os perfis. Ao mesmo tempo, o ministro do STF autorizando o Tribunal Superior Eleitoral, que ele preside, a usar os elementos de investigação sobre o DCO, sobre o PCO. Instrumentos de investigação que nós não sabemos quais são, nós vamos falar disso. Bom, a anulação da cassação do vereador petista Renato de Freitas e a retomada pelo parlamentar do seu mandato em Curitiba. Para onde que vai essa situação? O Brasil parando, né, a produção industrial com crescimento quase 0,3%, nós vamos destacar esse tema, né, a direita, a imprensa capitalista lamentando o acontecido na semana passada na Unicamp, né, quando elementos da direita racista, né, que são contra as cotas nas universidades públicas, foram colocados para correr pelos estudantes em protesto. Então, vamos falar disso daqui. Bom, e documentos revelados aí pela Intercept, mostrando que
e os Estados Unidos têm usado aí, de maneira ampla, um programa para travar guerras por procuração. Guerras por procuração, como na Ucrânia. Então, fique aí conosco para você tomar conhecimento disso, e você vai ver aqui também conosco o vídeo como os ucranianos de Lysychansk, né, receberam aí os russos depois da retomada da cidade. Né? Porque na imprensa capitalista a conversa é de que os ucranianos ficam desesperados, que os russos chegam, destroem tudo. Então, vamos mostrar imagens aí, né, que contrastam com essa versão. Então, vai nos ajudando aí, vai compartilhando, e nós vamos para a nossa pauta, né, nesse programa que começa um pouco mais tarde, hoje, por causa dessas nossas atividades, importantes reuniões que nós realizamos aqui em Brasília, que nós vamos falar para vocês aí dos resultados disso aí nos próximos dias também, muitas articulações políticas e um trabalho de propaganda e agitação que vai crescendo em todo o país, né, com muita gente dos comitês, militância do PT, companheiros do PT, militantes do PCO, companheiros do PT também participando conosco, né, contra a censura e contra a ditadura. Bom, vamos começar com uma charge, né, que tem tudo a ver com a situação que a gente vive nesse momento. Né? A pena do J. Camelo, sempre feroz e ferina, né, para atacar aí as armações da direita. Então, eu vou pedir para produção, atenção, produção, bota para a gente aí a charge do Camelo, né, intitulada aí No Caldeirão da Terceira Via. Você tem aí na telinha agora com vocês aí, ó. Dente de ciranha, nariz de Hulk, bico de marreco, babá de Amoedo, leite de bolso-gay, calça apertada do Dória. Já coloquei tudo e essa porra não cresce. Vocês estão vendo aí, o aventalzinho está escrito o nome lá, né? Shimone Tablet, né? E o caldeirão que só fica com 1%, não sai disso, né? O companheiro J. Camelo ironizando aí, né, a bruxaria que vem sendo feita aí pela burguesia e a dificuldade que a burguesia enfrenta. Bom, a gente vai ver mais na frente também se trata-se simplesmente de dificuldade, né, ou de uma operação, né, para apresentar aí um suposto crescimento da Simone em um momento que ela não possa mais ser tão duramente atingida por ataques, seja da extrema-direita, ela que é uma candidata profundamente direitista, né, ligado ao agronegócio, ligado aos setores mais reacionários que participaram diretamente do golpe de Estado, inimiga das reivindicações dos trabalhadores, defensora, né, dos latifundiários assassinos dos sem terra, né, defensora do agronegócio, da política de exportar tudo para deixar a população brasileira morrendo de fome, desde que os tubarões do agronegócio ganhem rios de dinheiro, né, mas que agora vai sendo apresentada aí aos poucos, sendo introduzida quase como se fosse uma santa. Né? Santa Simone Tebet, ou Santa Shimone Tablet, como diz aí a charge do nosso companheiro J. Camelo. Então fica aí a mensagem, o nosso ponto de humor nesse começo de programa. Bom, a gente faz nesse comecinho um destaque internacional para... Né, nós sempre deixamos as notícias internacionais para o final, mas para destacar uma situação que revela aí a profundidade, como vários outros acontecimentos, da crise capitalista nesse momento. 2 ministros do Reino Unido renunciaram, né, a pretexto das acusações recentes contra o primeiro-ministro Boris Johnson. O Johnson foi acusado de saber que um outro aliado seu tinha histórico de assediador, mas o nomeou como vice-líder do governo no parlamento, mesmo assim. Bom, fica claro que em todo o mundo, né, o episódio serve para mostrar a crise do regime britânico, né, um regime que tem, cujo governo vem se colocando aí como um aliado, um capacho, né, a serviço da política dos Estados Unidos contra o povo russo, né, a favor da Ucrânia, isso ao custo
de enormes sacrifícios, de gastos que estão sendo pesados aí para uma economia já em crise, como a economia britânica, né, e para uma classe trabalhadora duramente golpeada nos últimos anos com um retrocesso econômico, né, toda a crise, a saída, o Brexit, a saída da União Europeia, do Reino Unido, toda a crise que está instalada, né, não só na Inglaterra, mas em todo o continente europeu. Bom, e aí a gente vê, isso é um aspecto, né? O outro é como a crise, né, como o identitarismo vem sendo usado como uma arma, né, de setores da própria direita, porque aí nós estamos falando de ministros, né, ligados ao Partido Conservador, né, que renunciaram sob o pretexto, né, de acusações aí de assédio. Né? Tá virando aí, não é uma novidade, obviamente, né, mas cada vez mais se intensifica, né, a política identitária, o uso da questão do assédio e de outras para derrubar inimigos políticos. Né? Obviamente que num lugar como acontece aqui no Brasil, né, hoje no Brasil nós estamos, nos últimos dias, o destaque aí foi aí o presidente da Caixa Econômica Federal, né, que foi aí derrubado em torno das acusações de assédio. Bom, e o Pedro Guimarães, e no seu lugar o que nós vimos aí foi a presença, né, a chegada ao governo, né, não de nenhuma, obviamente, né, o Bolsonaro, a direita, quando substitui, né, um desses políticos aí denunciados, o faz, retira 6 e coloca meia dúzia. Né, no lugar entrou aí o braço direito, chamado braço direito do Paulo Guedes, do ministro entreguista no Ministério da Economia, né, uma mulher, né, que está fazendo aí uma enorme demagogia, dizendo que vai atacar o problema do assédio na Caixa, que ela mesma foi vítima de assédio, todo mundo tirando uma casquinha, né, procurando adotar uma política identitária, mas no fundamental, né, que é o ataque ao povo brasileiro, que é a política de privatização da Caixa Econômica, o ataque aos trabalhadores da Caixa, a população usuária da Caixa, segue, né, exatamente o mesmo e com planos de aprofundamento. Né? Então, no caso do Reino Unido, nós temos aí um caso semelhante, que é trocar aí 6 por meia dúzia, né, e parte aí da divisão da burguesia, porque a crise econômica vai promovendo uma divisão cada vez maior no interior desses regimes políticos, né, ameaçando aí, inclusive, a queda no próximo período do próprio governo de Boris Johnson. Vou mandar um salve aqui para o Luverdão, né, o palmeirense aqui, como muita gente que está aqui assistindo ao programa, a companheira Lígia Costa, falando lá de Atibaia, mandando abraços, o Vanderlan Sambuque participando por aqui, recuperação, saudando aí a luta do povo russo, a Eliana Monteiro mandando aí o seu boa noite, o LC29, a companheira Angelina Dias, participando aí da discussão, dizendo que agora é moda desmoralizar por assédio moral. E o Fernandes da Silva destacando, continuamos na luta. E você está esperando o quê? Inscreva-se em todos os canais do PCO, diz ele. Vamos construir juntos uma imprensa revolucionária. Obrigado aí, Fernandes Silva, pela participação, e a todos vocês, muito obrigado. Bom, e aí eu sigo aqui destacando na nossa pauta agora as chuvas, um breve comentário, né, uma situação que nós temos destacado muito na nossa programação, não só aqui no noticiário da Causa Operária TV, mas também no diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, que é a situação de calamidade, de destruição, que não é responsabilidade da chuva, né? É assim que é apresentado pela imprensa, mas é resultado da política de devastação, né, nas obras sociais, na paralisação das obras sociais, naquilo que interessa ao povo, promovida pelo golpe de Estado. Bom, um resultado em apenas um estado, né, um estado muito pobre, que é o estado de Alagoas, é um total de 56 mil desabrigados. Né? É o resultado que vem, obviamente, impulsionado aí pelas fortes chuvas que voltaram a atingir
parte do estado alagoano nos últimos dias, né? Famílias inteiras estão perdendo as suas residências pela força das águas e, obviamente, pela total falta de obras de infraestrutura, né? De apoio aí à construção de moradias populares em condições adequadas para a população, e a gente vê se repetir, né, em Alagoas, da mesma forma que nós vimos recentemente em Pernambuco, na capital Recife, na Grande Recife, no Rio de Janeiro, no caso da minha cidade, Petrópolis, na Bahia, né, Minas Gerais, no começo do ano. Quer dizer, essa situação é uma situação totalmente previsível, né, e que mostra o conluio de toda a direita, de todo o regime golpista, né, para permitir que essas coisas, é bom lembrar, não é obra do acaso, né, é obra da política do regime golpista, implementado aí a partir de 2016, com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, e é bom lembrar que essa política contou com o apoio de toda a direita, toda a direita, né, do PSDB, então, presidido pelo Picolé de Chuchu, né, Geraldo Alckmin, né, até o Bolsonaro, que naquele momento tinha apenas um voto, é bom lembrar, né, porque agora tenta se atribuir ao Bolsonaro a responsabilidade, truque eleitoral, né, truque eleitoral e um truque também de despolitização, né, que é apresentar aí o Bolsonaro e não o regime golpista, do qual o Bolsonaro é uma engrenagem importante, né, que foi usada, mas que uma parcela enorme da burguesia gostaria de se desfazer, né, dessa engrenagem, que agora já, num certo sentido, teria, para esse setor, cumprido a sua tarefa, a sua missão, né, que era servir de ariete, né, para golpear, para colocar medo, para assustar, para viabilizar aí uma vitória de um candidato da direita, diante da crise dos partidos tradicionais da direita, né, das grandes máquinas eleitorais da burguesia. E agora essa situação, nós estamos diante de uma situação de crise, né, onde uma parcela importante da burguesia, obviamente, não enxerga, né, Bolsonaro, que não era a primeira alternativa da direita em 2018, bom, agora menos ainda é a burguesia procurando aí construir a alternativa da terceira via. Nós vamos falar disso daí, porque tem gente que acredita, né, que a burguesia vai para apoiar Lula. Bom, os governos falam, e como sempre fazem demagogia, né, falando de medidas de emergência, né, além das medidas de emergência serem pífias, né. Por exemplo, me chamou a atenção o Ministério da Defesa, a Defesa Civil Nacional, né, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, anunciou que foram liberados 20 milhões para a Lagoa, para investimentos em ações de resposta a desastres naturais. Vamos ter claro aqui, 20 milhões não é nada, né, para um plano numa capital grande como Alagoas, importante, né, com dezenas de milhares de moradias em situação de risco, né, com muitas regiões já há muito tempo mapeadas, né, de estarem aí colocadas sobre ameaça, né, não é uma novidade, nunca, não chega a ser nunca, né, 20 milhões é uma querela, né, e se a gente comparar isso aí com outras verbas que vêm sendo aí distribuídas pelo governo, por exemplo, agora o governo está aprovando aí subsídios, onde os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios falava em coisa de 250 bilhões de perda de arrecadação, que é para o governo financiar os bancos, né, e os especuladores que tomaram conta das ações da Petrobras, né, dar subsídios, entregar na mão do trabalhador, para o trabalhador pegar com a mão e entregar na mão dos grandes capitalistas, né? É uma política para lá de criminosa, né? E o que seria necessário para conter essa situação em cidades como Alagoas, Recife, né, cidades de Minas Gerais, da Bahia, que foram duramente atingidas, castigadas pelas consequências da chuva, Petrópolis, no Rio de Janeiro, várias outras cidades do Rio, esse valor aí, né, é uma querela, né, é uma pequena fatia daquilo que está sendo distribuído
para os capitalistas. É bom lembrar que só os bancos levaram 51% do orçamento público no ano passado. Bom, na nossa pauta agora, queria destacar com vocês que, após o TikTok, né, e nós tivemos também o Telegram, né, que acionaram a justiça, recorreram na justiça contra a determinação ditatorial de caçar o PCO. Desta feita, agora foi o Twitter e o YouTube também questionaram a ordem do ministro Alexandre de Moraes para bloquear os perfis do Partido da Causa Operária. Em manifestação que foi enviada à Corte Suprema, o Twitter disse que cumpriu a decisão, né, mas questionou a extensão da medida e pediu para que o ministro reconsiderasse. Né? Segundo o Twitter, o bloqueio integral da conta pode configurar censura. Não, é censura clara, explícita e inequívoca. Né? Segundo a petição do Twitter, o Twitter Brasil respeitosamente entende que, além de ter consequências no âmbito da própria liberdade político-partidária como um todo, a ordem de bloqueio integral da conta do @PCO29 acaba por afetar não apenas todo o conteúdo disponível na conta, como também por restringir e proibir a veiculação de conteúdo futuro, seja ele ilícito ou não, podendo caracterizar-se com o devido respeito como censura prévia, né? Censura tal e qual a censura feita pelos censores criminosos da ditadura militar. Por sua vez, o YouTube, né, também entrou com um recurso e, na peça, o YouTube fez a seguinte alegação: o que se tem é uma ordem de censura genérica a centenas de conteúdos passados sobre temas variados e de censura prévia a conteúdos futuros de um canal, titularizado por partido político, desacompanhada de qualquer fundamentação específica em relação à plataforma, muito menos quanto à ilicitude do canal em si mesmo, e não apenas de eventuais vídeos específicos. Vejam que, assim como se dava com o TikTok e com o Telegram, o Twitter e o YouTube afirmam que não faz sentido, né, que se houvesse algum questionamento específico, alguma ilegalidade comprovada, né, de algum vídeo, de alguma postagem feita pelo PCO, pelos seus dirigentes, deveria ser esta medida atacada, né, após, obviamente, o devido direito de defesa, né, garantido na Constituição. Mas o que se tem aqui, né, argumentam, nesse momento, tanto o Twitter como o YouTube, né, uma censura prévia, né, que atinge, inclusive, conteúdos que nada tem a ver. Né? Por exemplo, você não pode ter você tem o programa Mulheres do PCO, não pode defender as mulheres. Você tem o programa de negros, não pode. Você tem o programa de cultura, você tem o programa de futebol, né? O Zona do Agrião, nada. Tudo, né? O Supremo Ministro Sábio, né? O Excelentíssimo, o glorioso, todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear tudo, né? E a gente está aqui no ar correndo o risco, né, dessa censura totalmente absurda, que viola todas as normas da Constituição e, obviamente, se constitui em censura, né, em pisoteamento do direito da liberdade de expressão, assegurado constitucionalmente, a liberdade de organização político-partidária, que, obviamente, os partidos não são organizados para ficarem mudos, né, ou para repetirem a posição daqueles que estão no poder. Né? Se fosse para isso, bastaria ter um partido único, simplesmente daqueles que concordam com o regime estabelecido no país. Né? Bom, e a censura também, a liberdade de imprensa, né? Porque nós aqui, por exemplo, que temos apresentado aí mais de 1000 programas, só para citar o exemplo do resumo do dia, né? Todas as noites, de segunda a sexta, né? Uma análise, uma apresentação
dos acontecimentos do dia, estamos sendo censurados de fazê-lo. É a defesa do monopólio ultrapoderoso, né, dos meios de comunicação, do partido da imprensa golpista. Uma política claramente ditatorial e antidemocrática. Bom, em meio a essa reclamação, a esse recurso, né, das próprias empresas das redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar sequência, né, ao contrário do proposto nesses recursos que vêm sendo apresentados, né, o ministro autorizou o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ele preside, diga-se de passagem, a usarem elementos de investigação sobre o partido da causa operária. Né? Ele autorizou que o TSE possa colher dados no inquérito das fake news. É bom destacar que tais dados, né, são secretos, são mantidos em sigilos, inclusive em relação ao acusado, ao partido da causa operária, né, que até o momento não tem conhecimento, né, daquilo que de que é acusado, né, do que está sendo. Nesse momento, nós já temos uma condenação sem julgamento, e não foi dado, em momento nenhum, a possibilidade de defesa. A decisão que foi assinada na sexta-feira, dia 1º, foi divulgada no dia de ontem, né, e, através dessas medidas, o ministro, né, que não quer ser chamado de monarca, né, mas que age como um todo-poderoso, como um rei, que não precisa nem consultar nem os pares da sua corte, né? Ele se julga atingido pelas críticas do PCO, pelas posições do PCO que defende, né, um regime jurídico, que defende uma reforma no judiciário e no conjunto do regime político, com a qual o ministro não concorda. Ele se julga no direito de caçar, né, a voz, intervir, censurar o partido da causa operária e as suas redes sociais, numa clara perseguição política que, como nós destacamos, né, não acontece, não se viu nem mesmo na ditadura militar. Bom, por falar em ditadura, em política de cassação e de perseguição, eu destaco aqui, nós ontem abordamos aqui, nós falamos da posse na Câmara Municipal de Curitiba, da vereadora Ana Júlia, que substituía ao vereador Renato Freitas, que teve seu mandato cassado de maneira totalmente arbitrária, né, por manifestações nas quais participou, né, a pretexto de tais manifestação. Bom, no entanto, hoje, o Tribunal de Justiça o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que as sessões, né, que cassaram o mandato do jovem vereador Renato Freitas, do PT, foram ilegais, e por isso o Tribunal de Justiça do Paraná decretou a nulidade dos atos, né? Com isso, a suplente Ana Júlia, né, que ontem nós apresentamos, aí, tomou posse até com uma certa pompa e circunstância, né? E aí a gente destacava o fato de que a militância do PT de muitos setores não tinham, de maneira nenhuma, levado uma luta, né, para defender o mandato do vereador cassado, né? E havia até uma política de comemoração desses setores, né, dizendo que iam manter a política aí do vereador à frente da Câmara Municipal de Curitiba. Pois bem, é óbvio, né, é notório que vai haver aí recursos, né, por parte da direita golpista. Nós vamos ter aí no próximo período, né, toda uma luta jurídica, e aqui nós queremos destacar o seguinte, que como toda situação de enfrentamento com a direita, o fundamental que está faltando é um processo de mobilização, né? Nós queremos destacar isso daqui, não há luta, né, não há enfrentamento, há uma política de, inclusive, limitar a reação a essas medidas ditatoriais, né, que nós estamos assistindo aí, não só no caso do Paraná, mas em muitos outros casos, como no caso do ataque ao PCO, que nós temos uma política de submissão, de aceitação e de recorrer, de aceitar que, finalmente,
a decisão fique na mão das instituições do regime político, né? O vereador teve milhares de votos, e isso aí é uma violação dos direitos, não só diretamente do Renato, né? De todos os milhares de eleitores que votaram no Renato, e de todo o povo de Curitiba e do país, né? Que com esse tipo de medida não tem garantido, né? Como a gente já viu, não é a primeira vez, né? A gente viu, dentre muitos outros casos, no caso da presidenta Dilma, né? Seus mais de 54 milhões de votos foram jogados na lata do lixo. Quer dizer, o voto, né? E a gente vê aí as instâncias da cúpula do judiciário numa grande campanha de suposta valorização do voto. O voto não vale, né? Com iniciativas como essa, mostra que o voto não vale absolutamente nada, né? Porque um punhado de parlamentares que se opõem à política desse ou daquele deputado, desse ou daquele vereador, ou um tribunal pode, de uma hora para outra, né, caçar aquele que foi eleito pelo voto popular, né? Quando só quem detém o voto, o povo, né, deveria ter esse direito, né? Ainda mais que, evidentemente, nós já destacamos aqui, ainda que a gente possa divergir do episódio, que foi usado como um pretexto, obviamente que isso aí não ensejaria, não dá motivo de maneira nenhuma para tirar o mandato popular que foi conferido aí ao vereador. Bom, a gente saúda a volta, mas nós chamamos aí aos companheiros do PT, né, a todos os setores a se unificarem para se opor, através da mobilização, né, a que outras instâncias antidemocráticas, como é o caso do Judiciário, e da maioria da Câmara de Curitiba, que se opõe ao mandato do Renato, né? A maioria não é uma maioria de esquerda, não é uma maioria ligada aos interesses populares, muito pelo contrário, né? Deixar na mão dos adversários, né, o poder de decisão sobre o mandato é algo totalmente absurdo, que mostra a falência do regime político brasileiro. Bom, na nossa pauta agora, só antes da gente falar, já vamos falar do Lula, né, e das ilusões que a imprensa capitalista procura disseminar, destacar um dado aqui que mostra, serve de base para entender aí a crise e o verdadeiro posicionamento da burguesia diante da situação. A produção da indústria brasileira cresceu, se é que a gente pode falar em crescimento, 0,3% na passagem de abril para maio deste ano, né? A imprensa procura destacar, né, esse crescimento em letras garrafais, assinalando, inclusive, que isso representaria uma alta acumulada no ano, que estaria se aproximando, né, do 1,9% que foi perdido em janeiro, né? Bom, é só para destacar, né, e a gente destaca, o primeiro destaque é esse, de que, mesmo com 4 meses de crescimento, né, de fevereiro a maio, crescimentos muito parecidos com esse, de quase nada por cento, isso sequer repõe a perda, né, o retrocesso do mês de janeiro, de 1,9%. Agora, a situação é bem mais grave, né, porque é necessário lembrar que todo o crescimento verificado aí no ano passado, né, a indústria está ainda abaixo do nível pré-pandemia, né, de fevereiro de 2020. Né? Quer dizer, está 1% abaixo do patamar de desenvolvimento. E se a gente comparar com o momento de pico, o último momento de pico na economia, né, 2011, né, durante o governo... 2011 já é o primeiro governo da presidenta Dilma, né? Um recorde de crescimento de 17%. 17%, manja? Alguma coisa 50 vezes maior do que o crescimento que a burguesia anuncia agora com pompa e circunstância. 50 vezes mais, né? O recorde alcançado em maio de 2011. 17,6% de crescimento. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, então, a situação mostra aí, né,
No trimestre, o crescimento é de apenas 0,4%, né? E essa comparação aí é espetacular, né? Nós estamos abaixo do nível pré-pandemia, né? O que significa que equivale que a economia teria parado aí, né? E que todos esses crescimentozinhos que vêm sendo anunciados sequer recuperaram, né, o patamar, que já era um patamar de crise, né, antes do início da pandemia, em fevereiro de 2020. Bom, na nossa pauta agora, então, vamos entrar no tema central do programa de hoje, né? A imprensa golpista, né, o partido da imprensa golpista, o PIG, e muitos setores daí da chamada imprensa alternativa, né, mostrando aí uma enorme dose de ilusão, procuraram, de maneira acelerada, intensificaram aí a campanha, né, depois de um encontro de Lula com os empresários da Fiesp, né, dar a entender, né, ou às vezes declarar diretamente, que um setor importante, ou até a maioria, ou até que a Fiesp vai apoiar o Lula, né, um setor fundamental da burguesia nacional, né? Bom, ao mesmo tempo que se propagam aí outras ilusões. Bom, nós temos uma imagem aí, vamos reavivar um pouquinho a memória, né? Vamos começar com essa imagem aí, deixa paradinho um pouquinho aí, porque ela é uma imagem importante, né? Para lembrar que a Fiesp, né, foi aí, no país, foi uma das principais organizadoras do golpe de Estado, né? Quem não lembra aí do Pacto da Fiesp, né, que era a tentativa de responsabilizar aí o governo do PT, a presidenta Dilma, né, como sendo responsável por toda a crise do mundo. É lógico que agora eles nem lembram, né? Ninguém lembra mais. O Pato, já murcharam o Pato, esconderam o Pato lá na Fiesp, o Pato murchou, né? Mas foi a Fiesp que organizou toda essa corja, né, de coxinhas que a gente via na Avenida Paulista. Bom, e agora tem um setor, inclusive da esquerda, né, a gente vê aí nas notas, como são apresentadas aí por setores da chamada imprensa alternativa, né, dizendo que Lula abriu um canal com o setor produtivo, por exemplo, entre outras manchetes, né, que a gente viu, sem falar nas manchetes da direita, né, procurando aí destacar aí um certo capacidade supostamente malabarística de Lula, né, e do seu vice, principalmente, né, porque muitos setores vêm atribuindo essas articulações ao candidato a vice, o tucano socialista, né, Geraldo Alckmin. Bom, é óbvio que se trata de uma ilusão que não tem nem tamanho. A essa ilusão se somam outras, né? É que não só a Fiesp, né, ou um setor importante da burguesia nacional, estaria se deslocando na direção do Lula, né, é como se a direita estivesse fazendo aí uma revisão, se arrependido do golpe, né? A direita que está matando aí milhões de fome com essa política, que entregou aí boa parte da riqueza nacional, do petróleo, está privatizou a Eletrobras, está preparando a privatização de outras empresas, como os Correios, a Caixa. Essa direita estaria arrependida, né, e estaria disposta a apoiar o candidato, né, que representa para o povo brasileiro a luta contra tudo isso. Bom, essa ilusão, então, se soma, vamos destacar aqui outras, né? O narizinho do Pinóquio, ele não parou de crescer aí nessa situação, né? Nós temos uma imagem aí, tá aí, do Alexandre de Moraes, né, colocado no STF pelo Michel Temer, que vem sendo apresentado aí por esses jornais, por esses órgãos da imprensa capitalista, também por órgãos da esquerda, como um verdadeiro defensor da democracia, né? Então, a direita estaria arrependida do golpe, né? O risco de golpe, segundo a imprensa capitalista, né, estaria apenas colocado aí pelos destemperos verbais do presidente Jair Bolsonaro, e para nos proteger, para salvar o povo brasileiro, a gente teria aí o Xandão, né, o grande Alexandre de Moraes. Bom, e aí cresce de novo o nariz do Pinóquio, que vocês veem aí na tela, não para de crescer. Bom, para acreditar nisso, né, para acreditar nessa como
a gente recebeu aí um recado do Robin, né, ao lado do Batman. Santa inocência, Batman. Né? É muita ilusão. Né? É uma política para lá de gente. Lógico, muita gente, esses setores, inclusive da imprensa da esquerda, que propagam essas ilusões, né? Procuram apresentar, não, mas veja, o Lula já está com quase 90% nas pesquisas, né? Daqui a pouco o Lula vai ter mais de 100% nas pesquisas. O pessoal se esquece, né, que essa situação acontecia também em 2018, né? Ao longo de 2017, começo de 2018, até agosto de 2018, com o Lula na prisão, né? Inclusive depois de preso, crescia ainda mais a preferência eleitoral apresentada nas pesquisas em favor do Lula. No entanto, a burguesia se articulou, né, com apoio, infelizmente, de setores da esquerda que aceitaram e defenderam a política de que Lula se entregasse, né, que supostamente isso aí iria garantir ao Lula a sua própria libertação em poucos dias. Bom, e que nós vimos depois, infelizmente, o filme, né, não só foi assistido, como foi vivenciado aí por todo o povo brasileiro. Quer dizer, é a ilusão, né? Para quem acredita nisso, acreditar aí na santidade da Virgem Shimone Tablet, como foi mostrado aí na charge do J. Camelo, né? É um passo. Né? Quer dizer, assim como a gente poderia dizer o seguinte, nossa, que nível que ilusão, né, que tem aí esses setores, né, da imprensa. A imprensa capitalista, normalmente, porque é o seu papel de procurar tapear a população, mas é a chamada imprensa alternativa, né, e alguns setores de esquerda que dão ouvidos a essa política. O que acontece? Acontece que eles estão repetindo, né, e a gente queria chamar a atenção de todo mundo, que eles estão repetindo o que eles fizeram em outros momentos. Quando eles acreditaram em José Sarney, acreditaram em Michel Temer, né? Acreditaram até no Eduardo Cunha, acreditaram no STF, que o STF impediria que se cometesse tamanhas arbitrariedades como foram cometidas contra o Lula, né? Depois de vários de seus companheiros também terem sido golpeados, e acreditaram, né? Santa inocência, Batman, né? Acreditaram até mesmo que os militares iriam salvar Lula da prisão, né? Iam defender um suposto regime democrático, que a gente não sabe onde o pessoal enxerga essa democracia. Apesar de todas essas violações, né, que a gente vê crescendo e acontecer a cada momento. Bom, fica registrada aí mais uma vez o nível de confusão política, né? Bom, diz aqui o Fernandes da Silva, dizendo aí, falando da confusão, o companheiro Kratos também comentando, né, sobre a ausência, inclusive, de um posicionamento de certos setores do PT diante dos ataques ao PCO, né, o ao vivo, destacando aqui, participando também do debate. A gente saúda a presença de todos vocês. Bom, o que nós vamos continuar fazendo é chamando a atenção, né, que ilusão não é realidade, né? Que os que deram o golpe em 2016, que colocaram o pacto da Fiesp na rua, né, são os mesmos que continuam à frente das grandes empresas capitalistas, não mudaram os capitalistas. Ah, mas mudou a direção, o presidente da Fiesp. Só sendo muito otário, né, para acreditar que a mudança, né, de um presidente da entidade, né, porque é filho de um do ex-vice-presidente do Lula, né, que isso significaria uma mudança na política do conjunto dos empresários, né, que isso significaria quando todas as articulações estão sendo feitas aí diretamente sob o comando da direita. Bom, na nossa pauta agora, nós temos que dar uma aceleradinha, caminhando para o final. Queria destacar aqui a direita lamentando, né, o ocorrido na Unicamp na semana passada. Matéria publicada pela Folha de São Paulo, né, diz que protesto que impediu uma palestra na Unicamp destaca a suposta censura na esquerda, né, a tentativa de chamar a atenção no momento em que
a direita está usando da censura como uma arma à torto e à direita, né? Veja-se aí o caso dos ataques ao PCO, como nós destacamos aqui na nossa programação. A golpista Folha de São Paulo tentou comparar aí o ocorrido na Unicamp, onde na semana passada um protesto, né, de estudantes impediu que o vereador paulistano Fernando Holliday e outros pré-candidatos da direita racista, defensora dos banqueiros, ligado ao Partido Novo, falassem em um evento na Unicamp. Os estudantes, ao som de tambores, e gritavam palavras de ordem: recua, fascista, recua, a Unicamp nunca vai ser sua. Né? Estudantes aí da esquerda protestaram contra a presença dos racistas, inimigos dos estudantes, inimigos do ensino público. Né? Esse elemento, para que eles vão fazer palestra na universidade pública? Eles são contra a existência da universidade pública. Eles são favoráveis, única e exclusivamente, ao ensino pago. Eles dizem que o estudo, a universidade, tem que ser apenas para a elite. Mas agora, na campanha eleitoral, eles querem lá fazer proselitismo, fazer demagogia, né, e defender a sua política de privatização. Os estudantes reagiram à altura. Isso não tem nada a ver com a censura. Né? Até porque eles agiram aí de maneira muito, digamos assim, tranquila, né, contra uns elementos aí que estão barbarizando, né, vem aí atacando aí os próprios direitos da população negra, da juventude, de uma maneira geral, do ensino público, né, e aí a tentativa, a manobra da Folha de São Paulo, de outros setores, de tentar argumentar que isso aí é a mesma coisa que faz a direita, né, seria a censura na esquerda. Agora, para a Folha de São Paulo, o que faz o Alexandre de Moraes, por exemplo, calando o PCO? Isso não é censura. Censura é calar, né, o canalha, né, já para emendar aqui com a minha engasgada, calar o canalha do Fernando Holliday, inimigo do ensino público, racista, né, um negro pai João, né, defensor da opressão da população negra e contrário aos direitos da população trabalhadora e da população negra. Veja-se aí a sordidez e a política da imprensa golpista de mudar tudo, colocar tudo ao contrário. Bom, por falar em imprensa golpista, um destaque aqui importante no cenário internacional, documentos divulgados aí, pelo jornal The Intercept, revelando que os Estados Unidos utilizaram uma entidade secreta para lançar diversas guerras por procuração desde o ano de 2017. Olha, no passado bem recente, nos últimos 5 anos. Né? O jornal, citando documentos de vários funcionários de alto escalão, confirma que pelo menos 14 dos chamados programas 127E estavam ativos no Oriente Médio e Ásia-Pacífico em 2020. No total, segundo os dados divulgados, entre 2017, preste atenção nesse dado que é importante, entre 2017 e 2020, os militares dos Estados Unidos realizaram pelo menos 23 programas desse tipo em todo o mundo, com um custo estimado em 310 milhões, o equivalente aí a 1,6 bilhões. Segundo o Intercept, esse plano 127E é uma das diversas autoridades secretas usadas pelo Pentágono nas últimas décadas, destinados à realização de supostas operações antiterroristas, em conjunto com tropas estrangeiras e forças irregulares de países parceiros em todo o mundo. Bom, o Intercept revelou ainda que muitos dos congressistas que não têm autorização para analisar as informações e que já foi criado justamente para evitar que haja supervisão. Né? Então, a denúncia aí, falando diretamente das articulações golpistas, né, e da promoção de guerras, o gasto aí diretamente vinculado aí ao treinamento, à ação clandestina dos militares norte-americanos, né, mais de 1 bilhão e 600 gastos em estimular, né, a guerra
na defesa de interesses norte-americanos, é claro, sempre por procuração, que outros países se entrassem em greve, em guerra, contra os interesses, contra países que se opunham aos interesses dos Estados Unidos. Bom, é o caso, nesse momento muito claro, da Ucrânia, né, usada aí como bucha de canhão, né, dos interesses imperialistas aí contra a Rússia e para gerar aí lucros bilionários para a indústria de poderoso monopólio industrial armamentista dos Estados Unidos, né, para as indústrias petroleiras e assim por diante. Bom, a gente falou de guerra, né, e a gente falou aí da política criminosa na guerra da Ucrânia. Nós vamos mostrar aqui um vídeo muito interessante, né? E parece até que tem mais um outro no final aí, a produção depois sinaliza para mim aqui o que seria, para a gente anunciar alguma coisa que chegou agora há pouco. Mas esse primeiro é muito interessante, vou mostrar para vocês, que é da reação, né? Da reação do povo de Lysychansk, né? Diante da vitória nessa cidade importante, que marcou aí a vitória definitiva, né? Nesse momento aí das forças russas e das forças populares do Donbás, na região de Lugansk, né? Na República Popular de Lugansk, né? Com a vitória primeiro em Severodonetsk e Lysychansk aí como a última cidadela, né? Uma cidade importante que caiu nas mãos das forças de libertação russas. Vocês vão ver a reação, porque o imperialismo conta a história, né, de que o povo ucraniano se vê oprimido aí pela presença, né? Toda hora você vê essa conversa, os malvados russos entrando na cidade, destruindo tudo. Bom, vamos ver aí o vídeo mostrando aí como foi que os moradores de Lysychansk receberam a presença, a vitória das tropas de libertação russas. Le drapeau russe qui flotte sur l'hôpital de Lysychansk. La ville vient de tomber. Nous sommes parmi les tout premiers journalistes à y entrer. Lysychansk ressemble à un champ de bataille. Dans les rues, des véhicules détruits pour former des chicanes. Au bord, des habitants saluent les soldats séparatistes pro-russes qui nous accompagnent. Ceux qui n'ont pas été évacués ressortent tout juste après des jours passés à l'abri dans des caves. Qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, bien sûr que ça fait peur. Les pro-ukrainiens semblent partis. Les habitants que nous interrogeons disent être contents de l'arrivée des Russes. J'ai envie de crier, crier de joie. Pour les autres, je ne peux pas dire. Mais autour de moi, tout le monde est comme ça. Je pense que les Russes sont comme moi, et moi comme eux. La ville était la dernière de la région de Lugansk qui échappait encore aux séparatistes pro-russes. Alors leurs soldats veulent montrer une bonne image de ce qu'ils appellent une libération, comme avec cette distribution d'aide alimentaire. Voilà du sarrasin et des pâtes. Vous avez de l'eau? On doit en avoir. Une bouteille, s'il vous plaît. Je ne peux pas aller jusqu'à l'eau. Ils font même accrocher à des enfants le drapeau de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Certains habitants applaudissent. Pra gente, aí vocês viram aí a comemoração, né, do povo de Lysychansk com a vitória das tropas russas, né? A gente saúda, isso vai acelerando, aí aprofundando a crise do imperialismo, e aí a produção vai mandar para a gente mais um vídeo, é um vídeo surpresa, que falhou aqui meu ponto, eu não consegui ouvir para mim anunciar, mas não tem problema, fica aí, fica como um vídeo final de encerramento do programa, a surpresa da produção, um brinde da produção ao comando do companheiro Gabriel, que a gente recebeu aqui, e a gente coloca para vocês, para compartilhar, e eu acho que é coisa boa, né? Com certeza aí é mais são imagens como essa aí que mostram a vitória aí, o avanço dos trabalhadores aí na guerra de libertação na Rússia. Se for coisa boa, pode colocar, produção, se não for... Ура! Ура! Мы здесь всерьез и навсегда! Ура! Здесь, наши в городе.
Мы навсегда. Мы знаем, что вы навсегда. Спасибо. При Украине как вообще георгиевские ленты? Вот? Они были запрещены, за них можно было от 5 до 7 лет получить. То есть не от 5 до 7, а от 3 до 5 можно было получить. Нет, нам ничего не срок. разрешали. Никаких георгиевских. Да, было запрещено. Да. Все, что связано с Россией, все запрещено. Да. Это свободно. Теперь можно носить. Tá aí. Essas imagens são também para a gente um refresco no final do programa, né, para a gente lembrar o seguinte, que por mais difíceis que sejam esses momentos que a gente atravesse, né, por mais ilusão que muita gente procure espalhar, né, de que a solução virá por outro caminho que não seja o da luta dos trabalhadores, do enfrentamento com a direita, né, a luta do povo russo, né, dos povos aí, das forças revolucionárias da região do Donbás, mostra para a gente que a força, né, a vitória virá da luta, do enfrentamento com a direita, seja pelos meios que forem necessários, né, e que, com certeza, né, como nós estamos vendo aí o imperialismo sendo derrotado na Ucrânia, nós vamos ver também a vitória dos trabalhadores, a vitória da esquerda, do povo brasileiro, também aqui no Brasil. Boa noite a todos. O resumo do dia volta amanhã, diretamente de Brasília. Abraço a todos.